Como cuidar de alguém que tem crises de ansiedade? A crise de ansiedade já é por algo que a pessoa não, uma situação que a pessoa já não está suportando. Por isso que tem essa crise de ansiedade, tratada com remédios, com calmantes, né? Mas qual é o gatilho para dar essa crise de ansiedade, né? Porque se você conversa com uma pessoa, ela vai falar assim: ah, eu tenho crise de ansiedade por causa de que não sei o quê. Sempre tem alguma coisa para falar, algo específico. Mas o que causa essa crise de ansiedade? Porque a ansiedade nada mais é que o corpo avisando que está com medo, que não gostou daquela situação, que não pode nem pensar naquela situação, que já ocorre essa crise de ansiedade. Tipo, medo de ser dispensada do trabalho. Aí a pessoa já. Esse é o gatilho que a pessoa às vezes tem de crise de ansiedade. Pensar que vai ganhar a conta um dia. Então, se ela pensa naquilo, ela tem aquela crise de ansiedade. Cada pessoa que tem essas crises de ansiedade, ela tem um gatilho, um pensamento em mente, do qual você não pode nem pensar, que já causa essas crises. Então, é esses pensamentos que você tem que cuidar. É esses gatilhos que você tem que olhar, que você tem que pensar. Então, e sabe como cuida desses gatilhos? Gatilhos de ansiedade, você lembrar, você se autoexaminar. Falar o que está me causando essa ansiedade, o que está me provocando esse desespero na alma, na mente, o que está me deixando nervosa, nervoso. E aí você vai se autoavaliar ali e ver qual situação ali que te deixa mais nervosa, mais nervoso. E essa situação que é o gatilho para a sua crise de ansiedade. A situação que você não suporta em pensamento, aí te causa aquela euforia, sudorece, causa palpitações fortes no coração, né, taquicardia, causa tremores, né? E é esse gatilho que você tem que cuidar. É isso que eu vou falar hoje. Então, já que você sabe qual é o gatilho que te deixa ansiosa, então você vai olhar para essa situação e vai pensar se acontecer essa situação. Então, já que você tem medo daquilo, então já se imagine naquela situação, naquele momento. Não que a gente quer que aconteça algo de ruim, tipo, ai, que medo de ser despedida do meu emprego. Aí você já imagina, bom, se eu for despedida do emprego, eu vou fazer isso, aquilo, sabe? Você ali na sua tranquilidade, calma, você sabe qual que é o gatilho, então você vai agora tratar ali na calmaria, tranquilidade. Então é isso que me deixa nervosa. Então é o momento de você pensar nessa situação, na tranquilidade. Bom, se acontecer isso, eu vou fazer isso, aquilo, eu estudei, eu fiz curso, tal. E você vai se acalmar nesse gatilho. Para quando acontecer, para quando você pensar de novo nessa situação, você não ficar ali estressado ou ter crises de ansiedade, não. Aí você já vai estar tratada e já vai estar tranquila nessa situação. Vamos colocar outro caso. Ah, tenho medo de ser despedida da casa, do dono pegar a casa, me despejar. Então você já se imagina, bom, se ele despejar, eu vou fazer isso, aquilo e tal. Você se concentra ali, tenta se encaixar nessa situação, a tal da situação que te deixa tão nervosa, tão nervoso. Playground para as crianças, shopping na faixa e muito mais. Um carro passando. Eu moro no centro, gente. Aí é. 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Não perca essa oportunidade. Aproveite para realizar o seu sonho. Feche Multimarcas.
É assim que tratamos da ansiedade no TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. De um jeito que você pensa, o jeito que você age e o jeito que você se vê. Então, esse é o melhor jeito para você tratar essa crise de ansiedade, para você se controlar, sabe? Não ter mais esse ataque de nervo, porque é estressante isso, né, gente? Não saber como que vai, não saber como que vai, quando que vai ter a crise, né? E se você for uma pessoa extremamente nervosa com tudo e com todos e quase tudo te deixa com crise de ansiedade, aí você tem que, aí é a coisa mais séria, você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo e desabafar. Às vezes você tá com emoções retidas aí, você precisa conversar, porque muitas emoções guardadas para si, pensamentos, decisões e sendo forte o tempo inteiro, isso causa crise de nervosismo em qualquer coisa. Às vezes você vai passar num caixa de mercado e a mulher passa errado alguma coisa, um creme dental seu, você já se estressa ali, já se altera, porque já está guardando muita coisa há muito tempo. Então é necessário você dialogar com alguém de confiança, desabafar com alguém que você tenha confiança. E se você não acha ninguém para ter confiança, para desabafar, converse com Deus. Se ajoelha e fala ali tudo que você quer, chora, desabafa. Tenho certeza que Deus vai te ouvir e tuas orações não vão ser em vão. As tuas orações ali não vão ser em vão, vão ser ouvidas, e aos pés de Jesus é o melhor lugar para se desabafar. É o melhor lugar para a gente, é a melhor terapia que tem, sabe? Ninguém vai escutar seus problemas, ninguém vai contar para o outro. Porque às vezes você acha que a pessoa é de confiança e você conta o que você tá passando, algum problema, e a pessoa vai lá e conta para outra pessoa e conta e conta. E aí você já anda nervosa, uma pilha de nervo, e aí todo mundo fica sabendo da sua vida e fica pior do que já estava. Então, cautela nesses momentos em que você conta pro vizinho. E às vezes a sua vizinha tem uma cara de sonsa, né? Igual diz. Ah, mas a fulana é boba. Gente, olha, às vezes a carinha de boba, cuidado, né? Às vezes é muito fofoqueira. Então, desabafe na presença certa, desabafe pra Jesus. O melhor lugar. Se você anda com crise de ansiedade, nervosa com tudo fica histérica, então você tá guardando muitas emoções e põe pra fora essas emoções. Põe pra fora essas emoções, desabafe com alguém. Tenha um tempo só para você fazer uma caminhada. Você está sobrecarregada, já que você está exaltada, histérica, e tudo te dá ansiedade, né? Crise de ansiedade. Então, tire um tempinho para você, durma melhor, sabe? Deixa alguma coisa na sua casa para fazer, deixa algo aí sem fazer, fala para alguém fazer uma comida ou limpar a casa. Você vai descansar mais cedo, vai dormir, vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde. E nisso você vai se tirando esses pesos emocionais aí de você, para você não ficar tão estressada. Para você não ficar tão histérica, porque a pessoa que ela vive muito estressada, muito histérica, é perigoso dar um ataque cardíaco se você viver desse jeito. Se você continuar extremamente ansiosa, é perigoso, o coração se sobrecarrega, é perigoso dar um ataque cardíaco, do qual a gente não quer que aconteça isso com ninguém, não é? Então, por isso, essas dicas que eu dou aqui são dicas de sobrevivência. Pode ajudar alguém, pode, igual em outro vídeo que eu fiz, acho que é uns shots do YouTube, como você
socorrer uma pessoa em crise de ansiedade. Então, lá no começo do vídeo eu falei de procurar o gatilho e tratar o gatilho. Agora vamos falar de como socorrer uma pessoa em crise. Então, a pessoa está em crise, gritando, se arranhando, histérica. Você vai pegar nas mãos dessa pessoa, vai olhar nos olhos e vai falar: calma, está tudo bem, você está segura, não vai te acontecer nada de mal, você está segura. Olhar nos olhos da pessoa e segurar as mãos, ela vai se sentir acalentada, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir protegida. Segurar as mãos da pessoa em desespero, ela vai se sentir acolhida, tipo um colo. Bom, eu posso chorar aqui, eu posso falar o que eu quiser aqui, eu estou segura. E nisso o coração e o cérebro já lembra disso e já começa a ficar meio tranquilo, já começa a se tranquilizar tranquilamente, já começa a se tranquilizar, dando aquela baixada de estresse. E também abraçar a pessoa em crise de ansiedade, tenta abraçar a pessoa, às vezes a pessoa não quer seu abraço, ela está se esperneando ali, né? E você tenta abraçar essa pessoa mesmo de lado, mesmo um abracinho de longe. Não precisa ser corpo a corpo, mas um abraço mais de lado, um abraço mais longe. Tenta abraçar essa pessoa. Falar palavras boas para ela, fulano, calma, se você está seguro, não vai te acontecer nada. Por mais que a pessoa esteja no ápice do grito, gritando, sabe? Estou falando aqui de crise mesmo. Isso já aconteceu comigo, com uma pessoa, e eu socorri dessa forma, e deu certo. Você olha para os olhos da pessoa e fala: calma, tranquilidade, se você está segura, não vai te acontecer nada. E nisso a pessoa vai se acalmando, você vai mudando de assunto. Fala um assunto aleatório, um assunto bem longe do que vocês estão falando ali. Já para a pessoa mudar de assunto, mudar de visão ali do que ela tem. Mudar dessa visão de crise ali, para ela não lembrar do que ela estava passando, mas para vocês mudarem de assunto. Tipo, começa a ler alguma coisa ou fala do emprego dela. Nossa, olha aqui a mensagem, fulana foi lá comer um lanche. Nossa, eu vou lá também. Tipo assim, gente, puxa um assunto nada a ver. Para você começar a conversar com a pessoa, um assunto nada a ver, e nisso ela vai se acalentando e vai esquecendo dessa situação de que ela estava, de crise, de ansiedade. E nisso se acalma zen. E aí, quando a pessoa se acalmar da crise de ansiedade, não fique perguntando: nossa, fulana, mas você estava gritando, me arranhou tudo, gritou, o que aconteceu? Não fale isso na sequência da crise, não fale isso no dia, senão ela vai começar a gritar de novo e vai fazer, porque ela vai lembrar do que ela teve essa ansiedade, ela vai lembrar do gatilho, ela vai lembrar da situação de novo, e aí você estava acalmando, e aí começa de novo o ápice do desespero. Quando passar o dia, passar essa situação, aí no outro dia você conversa com a pessoa. Conversa: nossa, fulano, o que aconteceu? Você gritou ontem, começou a jogar tudo. Aí a pessoa já tá bem calma, tranquila, mas não no dia da ansiedade. A pessoa acabou de ter uma crise de ansiedade, você vai lá e pergunta: nossa, por que você gritou, arranhou, jogou, bagunçou a casa com essa ansiedade? Aí a pessoa vai ter tudo de volta à ansiedade. Então não pergunte nada para ela no dia, pergunta no outro dia. Você vai ver como essas dicas dão diferença e são eficazes. Gente, eu já vivi isso, sabe? Não tem como eu falar algo que eu nunca vivi. Então eu já vivi isso na pele. Crise de ansiedade, crise de pânico e depressão, eu já vivi isso na pele. Além de estudar um pouco sobre isso,
como terapeuta, eu estudei só 3 anos, mas continuo lendo. Mas o melhor estudo é aquele que você passa na pele, que você sente na pele, sabe? A dor, o desespero, sabe? E às vezes uma palavrinha, igual eu tô dizendo aqui, pode ajudar muitas pessoas, pode ajudar, sabe? Eu não tive essas ajudas em momentos de desespero, de ansiedade ou de depressão, eu não tive. E eu queria muito ter vídeos assim, para ter me ajudado, para ter me orientado, para, sabe, para não ter ocasionado tanta dor, sabe? Porque no desespero o desespero você tá sozinha, ninguém tá ali para te ajudar. Então, eu estou aqui para dizer para vocês esses alertas aí que ajudam muito em crise de ansiedade, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigada por assistirem. Se foi útil para você esse vídeo, dá uma curtida aí no like, fazendo por gentileza. E se inscreve no meu canal, Jana Conselheira Emocional, lá no meu Instagram. Sempre tenho vídeos motivacionais falando sobre essas situações e diversas outras situações, como você vive e lida com outras situações emocionais, tem orações. Lá no meu Instagram e aqui no YouTube também tem vídeos com orações de pessoa com coração partido, entristecido, sabe? Orações para ajudar no dia a dia. Então, um abraço para vocês, um beijo e lembre-se, tudo passa, sabe? Deus vê tudo que você passa. Deus não te abandona, por mais que você ache que está sozinha, Deus não te abandona, sabe? E muita coisa na vida acontece para você aprender algo. A gente não aprende algo no jardim de rosas. A gente não aprende nada em jardim de flores, né? A gente aprende no deserto, passando por tribulação. Mas por que aprender algo assim? Porque a gente precisa ser fortificado, a gente precisa ser moldado, a gente precisa evoluir mentalmente, espiritualmente. Por isso que vem, às vezes, esses desertos na vida das pessoas. Mas lembre-se que tudo passa, tá? Não esqueça de orar, de interceder pela sua família, pelos seus. E um abraço. Até mais.